Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje liturgia do 17º domingo do tempo comum. Mais uma vez, temos a graça de escutarmos a palavra do Senhor. No Evangelho de hoje, nós temos na primeira parte a oração do Pai Nosso, depois 2 parábolas, a do amigo impertinente e Jesus nos convocando a bater, a procurar, a irmos ao encontro daquilo que necessitamos. Mas para que nós compreendamos no início desse evangelho, nós precisamos fazer uma breve retomada do evangelho do domingo passado. Então, quem participou da missa no domingo passado, ouviu que Jesus visitou a casa de Marta e Maria. Marta estava muito ocupada com os seus afazeres, e assim que Jesus chegou, Maria teve uma conduta diferente, que foi sentar aos pés de Jesus para escutá-lo. E aí nós fizemos toda a reflexão do texto, porque depois Marta volta danando com Jesus, para que Jesus mandasse a sua irmã, ir ajudá-la, e Jesus vai dizer para Marta: olha, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. E o evangelho de hoje está intimamente ligado ao evangelho do domingo passado. Por quê, padre? Porque todas as vezes que nós nos dispomos a ficarmos aos pés do Senhor para escutá-lo, Ele fala conosco. E Ele fala o quê? O que nós acabamos de ouvir no início do evangelho de hoje. Jesus nos ensina a rezar. Jesus nos instrui naquilo que pertence a Deus e que a partir dele nós podemos ter acesso, para que a nossa comunhão com Ele
nos possibilite também uma comunhão com o Pai. Então é neste espírito que nós devemos compreender o Evangelho de hoje. Então vamos retomar o texto. Pegue aí o Evangelho de hoje. Vamos tomar o versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 1. Tome aí no seu folheto ou na sua Bíblia. Vamos ler juntos? Versículo 1. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Paremos por aqui. O que Jesus estava fazendo, gente? Rezando. Jesus estava rezando num certo lugar. Me permita fazer uma confrontação agora. Se Jesus, sendo Deus, tinha a necessidade da oração, imaginemos nós, pobres mortais pecadores. A atitude de Jesus sempre é uma atitude pedagógica, para nos ensinar, para nos instruir. Em primeiro lugar, a oração colocava Jesus em plena comunhão com o Pai. E a partir do momento que os discípulos têm esse desejo no coração, de querer aprender a rezar com Jesus, a consequência não será outra, a não ser aquela de nos colocar em comunhão com o Pai, como colocava Jesus em comunhão com o seu Pai, através da sua vida de oração. Então, a maneira que nós encontramos para acessar a Deus, para entrarmos nesta intimidade com Ele, é através da nossa vida de oração. Mas nós somos um povo muito trambiqueiro, e nós sempre temos uma desculpa, não é? Já na ponta da língua, para justificar a falta de uma vida de oração constante. E muitas vezes a desculpa que nós mais utilizamos é essa: Padre, a minha vida é muito corrida e eu não tenho tempo de rezar. Já ouviram esse tipo de desculpa? Graças a Deus aqui em Senador Canedo não existe essa desculpa, mas em outros lugares onde a gente passa, né? Vamos sempre justificando a nossa ausência na vida de oração, na comunhão com Jesus e consequentemente na comunhão com o Pai. E todas as vezes que nós predispomos o nosso coração e pedimos a Jesus o seu auxílio, a sua ajuda, Ele nos instrui. Os discípulos fez o pedido: Senhor, ensina-nos a rezar. E quando os discípulos fizeram o pedido, Jesus atendeu o pedido. Jesus os ensinou a rezar. Jesus dá a eles a oração do Pai Nosso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor está sempre atento ao nosso clamor. O Senhor está com os ouvidos abertos diante do nosso grito, e foi isso que nós acabamos de cantar no refrão do salmo de hoje. Olha o refrão do salmo de hoje: naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ou seja, todas as vezes que nós nos abrimos à vida de oração, para entrarmos nesta comunhão, neste diálogo com o Senhor, Ele sempre está disponível para falar conosco, para nos ouvir. E agora vem o grande legado que Jesus dá aos seus discípulos e consequentemente à sua igreja, nos entregando, nos ensinando a oração do Pai Nosso.
Então voltemos agora ao texto, no versículo 2. Nós vamos fazer o Pai Nosso por partes, certo? Vamos tomar agora somente o versículo 2. Vamos ler juntos? Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Paremos aqui. A primeira atitude da oração de Jesus é um grande consolo para nós, a graça da ação do Espírito que nos permite dizer Pai. Porque somente Jesus tinha o direito, porque Ele é o Filho primogênito do Pai. Mas em Jesus, nós recebemos a graça da filiação divina, da adoção filial, como ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Por meio do nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, e nos tornando filhos no Filho, que é o Cristo, nós também podemos dizer Abá, ó Pai, Pai nosso. E é interessante que quando nós falamos Pai, nós não dizemos meu Pai, mas nós dizemos Pai nosso. Ou seja, a dimensão da fé, a experiência que nós podemos fazer em Cristo, e a graça que o batismo nos dá, da filiação divina, se torna em primeiro lugar uma adesão pessoal que eu faço no íntimo do meu coração, mas ao mesmo tempo se torna uma fé que é vivida em comunidade, que não é uma fé que pertence a mim, que está sob o meu domínio, que é da minha posse, não, mas é a fé da igreja, é a fé da comunidade dos que creem, é a fé dos crentes. E a partir do momento que nós somos aderidos a esta comunidade dos filhos de Deus, por meio do nosso batismo, nós podemos dizer Pai nosso, porque é meu Pai, mas também é seu Pai. E muitas vezes nós vamos perdendo esta dimensão da paternidade de Deus, e um dos sintomas que nos levam a perder esta relação da paternidade de Deus está nas dificuldades, nas relações mal resolvidas com o nosso pai biológico, nosso pai terreno. E muitas vezes, diante dessas situações mal resolvidas, ou desta não vivência do amor na relação com o pai biológico, pode ser que nós deixamos também de lado o Pai que está nos céus, mas que também está aqui, que é o nosso Pai, e que nos dá esta graça, de também nós, como Jesus, dizer Pai. Olha que linda esta provocação que a oração nos faz refletir nesta manhã. Pai nosso. E logo após, o texto nos ensina: santificado seja o teu nome. Para todo o povo do Antigo Testamento, o nome de Deus não poderia ser pronunciado. Então, quando a Bíblia foi escrita em hebraico, a língua do Antigo Testamento, nós tínhamos uma sigla que dizia o nome de Deus, e que depois as traduções empobreceram e traduziram com o nome de Javé. Mas por que para o povo do Antigo Testamento não poderia nem mesmo se pronunciar o nome de Deus? Porque Deus, sendo o Deus único, Ele não teria necessidade de ser chamado por um nome. Então aí o povo de Deus tinha esta piedade e guardava esse preceito religioso.
Em Jesus Cristo, este Deus se faz gente, este Deus assume um rosto, e este Deus se revela plenamente a nós. Aquilo que o povo do Antigo Testamento não pôde ver, não pôde ouvir, como nos disse o Evangelho de sexta-feira, nós temos a possibilidade de ver, de sentir, de ouvir, de experimentar, mas ao mesmo tempo corremos o risco de blasfemar o nome de Deus, de falar o seu santo nome em vão. E aqui a gente até volta ao segundo mandamento da lei de Moisés. E é por isso que Jesus, já no início da oração, nos coloca esse preceito de fé, que santificado seja o nome de Deus, porque o nome de Deus tem poder. Este nome pode curar, este nome pode libertar. Mas quantas vezes eu, no meu dia, falo o nome de Deus em vão? Vocês já pararam para reparar isso? Ai, meu Deus do céu, não é? Quantas vezes nós, às vezes até de maneira inconsciente, falamos o nome de Deus em vão? E a partir do momento que a oração do Pai Nosso nos provoca esta santificação do nome de Deus, é para que nós também sejamos santificados por Ele, porque o nome de Deus tem poder, como eu dizia. E todas as vezes que eu me abro à graça da oração, eu também, pela santidade de Deus, tenho a graça de ir me santificando. E é necessário que nós nos abramos a esta oração, aos ensinamentos que ela nos oferece. E a partir do momento que nós nos abrimos para a santidade, para a nossa santificação, para a vivência da fé em comunidade deste Pai que é nosso, e que não é somente meu, como uma posse, uma propriedade minha, o segundo pedido é que o reino dele se estabeleça em nosso meio. Por isso dizemos: venha o teu reino. E é interessante que, na perspectiva dos evangelhos, como que se concretiza o reino de Deus no nosso meio? Através do seu Filho Jesus. Jesus é, por excelência, a realização, a concretização do reino de Deus no nosso meio. Então, todas as vezes que eu me abro para a graça de Jesus na minha vida, através da oração, este reino de Deus também pode se estabelecer em mim. Este reino pode se estabelecer na minha família. Este reino pode se estabelecer no meu trabalho, na nossa comunidade. Mas qual é a nossa dificuldade, gente? Que nós não estamos mais buscando o reino de Deus, mas nós estamos buscando o reino deste mundo. Eu dizia isso na pregação do domingo passado, quando nós falávamos de Marta e de Maria. Quanto tempo nós gastamos na correria do trabalho, nos nossos afazeres, com as atividades que realizamos, e quanto tempo nós tiramos para ficarmos como Maria, aos pés do Senhor, ouvindo a palavra dEle, sendo instruído na oração por Ele? E tudo aquilo que nós colocamos como prioridade, nós tiramos tempo. Então, se eu tenho uma vida muito corrida devido ao meu trabalho, é porque o meu trabalho é prioridade na minha vida. Se eu tenho um final de semana muito intenso, com tantos compromissos, é porque isso daí se tornou prioridade na minha vida. E hoje nós devemos fazer esta provocação interior: o reino de Deus, a vida de oração, a minha santificação e a graça que eu tenho de estar na presença do Pai, através do Filho, é prioridade na minha vida. Então, cada um de nós devemos fazer este exame de consciência. Voltemos ao texto, na oração do Pai Nosso, agora no versículo 3.
olha o que está escrito no versículo 3. Vamos ler juntos? Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. Paremos aqui no versículo 3. Olha que bonita a oração. O nosso Deus é um Deus que conhece as nossas necessidades, também materiais. Precisamos do pão para o nosso alimento. E aqui nós poderíamos citar vários exemplos da Escritura no que diz respeito ao pão. Nós poderíamos voltar lá no deserto, quando o povo estava peregrinando 40 anos, sair do Egito para a terra prometida, e à noite o Senhor mandava o maná, e no outro dia eles tinham o quê? O pão vivo descido do céu para alimentar a fome do povo de Israel, que caminhava peregrinando pelo deserto. Olhando nos evangelhos, nós podemos encontrar Jesus, que vendo a multidão faminta, se comove com a dor, com o sofrimento, com a fome daquele povo, e faz o milagre da multiplicação dos pães. Nós poderíamos voltar à última ceia, antes da sua morte, que Jesus toma o pão, realiza a última ceia, partilha com os seus discípulos e perpetua o sacrifício por meio do sacramento da Eucaristia. Então aqui neste trecho da oração do Pai Nosso, nós pedimos a Deus o pão cotidiano, o pão material, o pão que nos sustenta, mas também nós não podemos esquecer daquele pão imperecível, daquele pão do céu, daquele pão que pode saciar também a fome do nosso coração. Olha como a oração que Jesus nos ensina é completa. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Vamos rezar assim no Pai Nosso. E é interessante que nós pedimos o pão nosso de cada dia para hoje. Por que eu quero fazer essa reflexão com vocês? Porque hoje nós vivemos no mundo do acúmulo, não é? Se a gente olha o nosso guarda-roupa, se nós olhamos o nosso armário, se nós abrimos a nossa geladeira, muitas vezes os nossos bens materiais, hoje nós vivemos no capital do acúmulo. E vem a oração do Pai Nosso nos ensinar a confiança em Deus para pedir somente para hoje. Olha que linda esta reflexão do pedido do pão, o pão nosso de cada dia, para que a cada dia nós confiemos a nossa vida no Senhor, nós peçamos a Ele a sua providência diante das nossas necessidades, que nós nos abramos a cada dia numa comunhão íntima com Ele, diante daquilo que eu preciso para a minha vida, seja a nível material ou seja a nível espiritual. Mas agora o que a gente faz? A gente vem uma vez no ano na igreja e acha que já está tudo resolvido. Eu vou a pé uma vez por ano à Trindade e de repente nem participo da missa depois que vou na minha caminhada e acho que já está tudo resolvido com Deus. Chega no final do ano, o tempo do Natal, eu dou 10 cestas para as pessoas mais pobres e acho que tudo isso já está resolvido para o ano inteiro. Já não sabemos mais nos confiar ao Senhor a cada dia, pedindo a Ele, nos colocando diante dEle e nos abrindo para a graça que Ele quer nos oferecer para aquele dia, porque cada dia na nossa vida é único, ele não se repete, e nós precisamos valorizar mais isso, porque o nosso tempo é um tempo tão corrido, o nosso ritmo é um ritmo tão violento, que nós já não sabemos mais viver o tempo, porque nós nos tornamos escravos do relógio, de fazer, aí vem a atualidade do evangelho do domingo passado, mais uma vez para nós, confiar a cada dia as nossas necessidades ao Senhor, pedindo a Ele o pão material, diante das nossas
necessidades, mas também querendo, desejando o pão espiritual, a Eucaristia, a vivência da fé em comunidade, que é capaz de saciar os nossos corações. Vamos agora para o versículo 4, porque agora o versículo 4 pode tocar a feridinha de muitas pessoas. Vamos ler juntos o versículo 4? E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Vamos parar aqui. Perdoa-nos os nossos pecados. Primeira atitude. E a segunda atitude, como também nós perdoamos os nossos devedores, ou na tradução mais popular, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu gosto de dizer que nós só teremos a capacidade de perdoar quem nos ofendeu, de perdoar quem está nos devendo, a partir do momento que eu me abro pedindo perdão a Deus também pelas minhas faltas e pelos meus pecados. Qual é a nossa dificuldade? Muitas vezes nós queremos que aquele que pisou na bola conosco peça perdão a nós, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a perdoá-lo, e muito menos pedir perdão a Deus pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Ah, padre, por que o senhor está dizendo isso? Aí eu quero te fazer uma provocação. Durante um ano todo, quantas vezes você se confessa? Aqui está o primeiro critério. O perdão que eu posso conceder ao outro, o perdão que eu posso pedir ao outro, porque também eu piso na bola com o outro, é consequência do perdão que eu permito com que o Pai derrame sobre o meu coração através das mãos do seu Filho Jesus. Por isso que Jesus nos deixou o sacramento da confissão. Todas as vezes que eu me abro a esta graça do perdão e da misericórdia, eu me confesso, recebo o perdão dos meus pecados, porque Deus me ama e sempre quer me perdoar, e é nessa dinâmica que eu poderei perdoar quem me ofendeu, que eu poderei perdoar os meus devedores. E o nosso mundo hoje se torna um mundo de culpa e de ressentimento, de relações mal resolvidas, e de pessoas que dizem assim: padre, para mim o fulano morreu. Vocês já ouviram esse tipo de conversa? Outros dizem assim: eu nunca mais quero ver a fulana na minha frente. Falta de quê? De perdão, falta de oração, falta de rezar o Pai Nosso com a vida. E hoje nós temos essa graça de nos abrirmos ao poder do perdão que Cristo quer derramar sobre os nossos corações, para que assim nós aprendamos a pedir perdão e a dar o nosso perdão, para que o nosso coração seja livre, para que o nosso coração esteja na presença de Deus. Então olha como a oração do Pai Nosso nos instrui em várias dimensões da nossa vida. E pode ser que você já há tantos anos reza o Pai Nosso sem saber o poder que esta oração pode ter na sua vida. Às vezes a gente reza o Pai Nosso igual papagaio, né? Só da boca para fora, sem saber, sem entender o que nós estamos dizendo e até mesmo o que nós estamos pedindo. E é interessante que este versículo que nós acabamos de ler, após nos exortar a pedir perdão a Deus e a perdoar os nossos devedores, nós fazemos um último pedido. E qual é esse pedido? Não
nos deixes cair em tentação. Minha gente, cada um sabe qual é a sua tentação. Cada um sabe qual é aquela dimensão da sua vida mais frágil, mais vulnerável, que de repente, diante de um problema, diante de uma fraqueza interior, um ventinho mais forte já te leva para onde? Para o fundo do buraco, diante da tentação que quer te fisgar. E é interessante que nós sempre abrimos o tempo da quaresma com Jesus no deserto, sendo tentado pelo demônio. Jesus foi tentado 3 vezes pelo demônio. Primeiro pela barriga, a fome, transformar a pedra em pão. Não é? Depois, no sentido religioso, leva Jesus sobre o templo. E depois no sentido do poder, mostrando todos os reinos deste mundo, e falando para ele: se você se prostrar aqui e me adorar, tudo isso será seu. E como que Jesus vence a tentação do diabo? Por meio da oração, por meio da palavra de Deus. E nós muitas vezes, na nossa fraqueza interior, somos levados e dominados pela tentação, porque não sabemos vencê-la através da palavra de Deus na nossa vida de oração. Por isso que o Pai Nosso encerra nos fazendo esta provocação, um pedido ao Pai através de Jesus, para que não nos deixes cair em tentação. Então, todas as vezes que você for tentado pelo demônio diante da sua fraqueza, da sua fragilidade, começa a repetir este versículo bíblico: não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, porque é esta palavra, a palavra de Deus, o Evangelho, que vence a tentação. E Jesus venceu a tentação no deserto por meio da palavra. Mas se eu não tiro tempo para ler o Evangelho, se eu não tiro tempo para ler a Bíblia, porque tem muitos católicos que têm a Bíblia em casa só para ficar de enfeite na estante, no rack, no aparador. Você chega lá, a Bíblia está toda patuazuda, com aquele beição, cheio de poeira. Por quê? Porque ninguém tem a capacidade de manuseá-la, de folheá-la, de lê-la, de meditar aquela palavra. Aí você se torna presa fácil da sua tentação, porque você tem a arma para vencê-la, mas não basta ter a arma se eu não sou capaz de utilizá-la. E é necessário que nós façamos esta experiência, porque a partir do momento que nós somos fortes e vencemos a nossa tentação em Cristo, por Ele, com a força dEle, nós temos a possibilidade de sermos santificados por Ele. Nós temos a graça de viver o reino dEle. Nós temos a possibilidade de receber o pão vivo descido do céu, que é o corpo dEle para nos alimentar. E nós temos a graça de sermos perdoados e de darmos o perdão aos outros. Olha que riqueza esta oração. Olha como ela é completa, como ela precisa nos ensinar a cada dia. E aí é interessante, porque o trecho do Evangelho não encerra só com a oração do Pai Nosso. Aí Jesus vai contar uma parábola do amigo que chega na casa do outro amigo, mas já é noite, ele não tem nada para dar para aquele amigo, aí ele vai atrás, não é, do outro que pode ajudar, e naquela conversa de forçar a barra, como diz o ditado, o amigo cede e oferece aquilo que o outro está pedindo. E aí nós poderíamos perguntar: o que que esta parábola, o que que essa história pode nos ensinar? Que diante da perseverança, da vida de oração,
como Abraão com Deus na primeira leitura, que queria destruir a cidade, nós podemos alcançar a graça. Ou seja, a parábola nos ensina a perseverança na vida de oração. Aí isso daqui esbarra numa outra dificuldade nossa, porque nós não queremos ter perseverança mais em nada que fazemos. Vocês já repararam isso? Então eu vou à igreja uma vez, faço pedido ou faço voto, só volto nela novamente se alcançar aquela graça. E às vezes até alcanço e não volto para cumprir o que eu prometi. Falta de perseverança. Tem domingo que se eu tiver tempo livre, eu vou à missa. Mas tem domingo que se eu estiver viajando, se eu estiver passeando, se eu estiver com visita em casa, eu não vou na missa não. Tem problema não, domingo que vem tem missa de novo, eu vou. Falta de perseverança. Hoje eu rezo, amanhã eu não rezo, depois de amanhã eu não rezo, depois de uma semana, depois de um mês, aí eu lembro, eu preciso rezar, aí eu rezo mais um dia, e fico mais 3 meses sem rezar. Falta de perseverança. Hoje eu tenho percebido quantos jovens começam um curso superior e não terminam. Não gostei, aí passa para o outro. Não gostei também, aí passa para o outro. Aí está no 4º curso, já no 8º período, tranca e não termina. Falta de perseverança. E aqui nós poderíamos citar vários outros exemplos das nossas inconstâncias, da nossa falta de perseverança. Então a palavra de Deus nos educa para a vida, porque a partir do momento que eu me abro ao poder do Evangelho, à graça do que Ele quer me ensinar, no meu estudo vai ser diferente, no meu trabalho será diferente, na minha família será diferente, na nossa comunidade será diferente. Olha que riqueza nós podemos experimentar através da palavra de Deus, mas muitas vezes ela entra no ouvido e sai no outro. E Jesus, sabendo da nossa inconstância, Jesus, sabendo da nossa falta de perseverança, não desiste de nós. Olha o que ele vai falar agora no Evangelho. Voltemos ao texto, no versículo 9. Peguem novamente o texto do Evangelho e vamos ao versículo 9. Olha o que está escrito lá. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Paremos aqui. Diante da nossa inconstância, da nossa falta de perseverança, Jesus nos ensina 3 verbos de ação. Quais são esses verbos? Pedir, procurar e bater. Ou seja, nós precisamos ter uma atitude, porque muitas vezes queremos um Deus de sofá, no controle remoto, não é? Deitado com as pernas para cima, dando comando para Deus, e é Ele que tem que fazer, Padre, porque eu não saio da minha zona de conforto, como se a obrigação fosse de Deus. Olha a que ponto nós estamos chegando, porque tem uma outra mazela do nosso tempo, que se chama preguiça. Já ouviram falar dessa palavrinha? Preguiça de rezar, preguiça de ajudar o outro, preguiça de meditar a palavra. Quantas vezes somos dominados pela preguiça, que nos leva ao comodismo, e o comodismo gera em nós a tibieza, ou seja, o esfriamento na vivência da fé, na vida de oração. Então é necessário atitude, pedir, porque a partir do momento que eu peço, como Abraão pediu ao Senhor na primeira leitura, qual será a consequência? Eu receberei. A partir do momento que eu procuro, qual será a consequência? Eu encontrarei.
E a partir do momento que eu bato, vos será aberto. Ou seja, toda atitude que o Evangelho nos provoca a viver, produz uma consequência positiva para a nossa vida. Então, quando eu procuro, eu acho, quando eu bato, é aberto. É necessário que esse Evangelho de hoje nos incomode, que ele nos tire da nossa zona de conforto, que ele nos confronte interiormente para que nós mudemos a atitude. E aí Jesus reforça isso no versículo 10: pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Aí pode ser que você está ouvindo essa pregação do padre, e no seu interior você pensa assim: ah, mas é porque o padre não conhece a minha história, porque já tem 10 anos que eu estou pedindo isso para Deus, e Ele ainda não me deu. Aí aqui, eu quero te ajudar a refletir sobre uma parte do Pai Nosso. No Pai Nosso, nós dizemos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é assim que a gente reza no Pai Nosso? Da boca para fora eu digo isso: seja feita a tua vontade. Mas dentro de mim, como é que eu rezo? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Porque pode ser que a nossa oração faça de Jesus um Deus escravo nosso, que tem que obedecer tudo aquilo que eu estou mandando, tudo aquilo que eu estou pedindo. E a partir do momento que aquilo que eu peço não está de acordo com a vontade de Deus, que é o melhor para mim, Deus não irá me atender. Por isso que Jesus vai contar essa parábola, para falar do pedi e receberei, procurai e encontrareis, batei e será aberto, antecedido pelo Pai Nosso. Porque nós não sabemos pedir como convém, mas é o Espírito Santo que, habitando em nós, nos leva a aclamar Abá, ó Pai, dizer: Pai nosso que estais nos céus. E é interessante que o Evangelho de hoje termina nos fazendo esta provocação, não é? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, para que a porta seja aberta, para que eu encontre aquilo que eu estou procurando, para que eu receba aquilo que eu estou pedindo, é necessário uma generosidade, uma docilidade do nosso coração, para nos abrir à ação do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a pedir aquilo que é bom para nós. É o Espírito Santo que vai nos auxiliar a estarmos dispostos a acolher a bondade e a generosidade de Deus, que muitas vezes vai contrariar a nossa vontade interior. Aí fica ali aquele duelo de não abrir mão, de ficar batendo a cabeça dura e dizendo: eu quero isso, como uma criança birrenta no supermercado, na hora que chega na seção de balinhas. Muitos de vocês são pais, não é? Como é que é a meninada quando chega na seção do chocolate e das balinhas lá do supermercado? Muitos dão birra, esperneia, chora, rola lá no chão. Mas o pai sabe que a criança não pode comer um pacote de chocolate como ela quer naquele momento, e o pai não vai deixar, o pai não vai dar, porque o pai sabe que aquilo não vai ser bom para a vida do seu filho. Vocês que são pais fazem essa experiência, e é isso que o Evangelho de hoje está querendo nos ensinar. Porque o nosso Pai do céu é bom,
Ele tem muitas coisas boas para nos oferecer. Por isso que Ele nos ensina o caminho de como alcançar tudo isso que Ele tem preparado para nós. Porque Ele não é um Deus de mágica. Ele precisa da nossa colaboração. Ele precisa da nossa adesão. Ele precisa da nossa abertura de coração, para que de fato nós sejamos transformados. E é por isso que a cada dia nós temos que rezar o Pai Nosso, entendendo o que o Pai Nosso está nos ensinando, entendendo o que é que eu estou pedindo diante de Deus, porque o Espírito Santo faz isso em nós. E nós não podemos sair desta igreja como nós entramos, diante dos nossos pensamentos, muitas vezes desorientados, mas devemos pedir a graça do Espírito, que nos leva a dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos o pão nosso de cada dia, para que, recebendo o teu perdão, nós também possamos perdoar quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ou seja, a partir do momento que eu estou debaixo da graça de Deus, através do seu Filho, pela ação do Espírito Santo, por isso que o Pai Nosso é uma oração trinitária, ela é dirigida ao Pai, mas pelo Filho, através do Espírito. Por isso que o texto continua depois do Pai Nosso, para que nós entendamos isso. Nós rezamos ao Pai por Cristo, porque é Ele que nos ensina, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, para que de fato, tudo aquilo que eu pedir, de acordo com a vontade de Deus, eu irei receber. Tudo aquilo que eu procurar, de acordo com a vontade dEle, eu irei encontrar. E tudo aquilo que eu bater, me será aberto, porque Deus tem o melhor para mim. Nossa, que maravilha compreender essa palavra! E mais maravilhoso ainda é deixar com que ela se torne real na minha vida, que eu experimente, que eu desfrute da graça que ela quer me oferecer. E como que nós podemos fazer isso? Rezando. Então vamos encerrar esta pregação fazendo este exercício que o Evangelho de hoje nos indicou. Então agora deixe o seu folheto de lado, feche um minutinho os seus olhos e faça o exame de consciência de como anda a sua vida. Quanto tempo você dedica do seu dia para a sua oração pessoal? Quais são os pedidos que você apresenta a Deus Pai diante das suas necessidades? Quantas vezes você já rezou o Pai Nosso sem entender o que você estava pedindo, o que você estava rezando? E vai agora apresentando tudo aquilo que está no seu coração diante de Jesus, dizendo a Ele: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Peço o auxílio do Espírito Santo também, porque nós não sabemos pedir como convém, mas é o Espírito Santo que habita em nós e nos ensina a dizer: Pai Nosso. Convide o Espírito Santo agora para fazer parte da sua oração, a cada momento que você para rezar.
nesta manhã, estamos na Tua presença, ó Pai, e pela graça do Teu Filho Jesus, nós também te pedimos, ensina-nos a rezar. Dai-nos a graça do Espírito, para que a cada dia da nossa vida, nós elevemos a nossa voz a Ti, para dizer: Pai nosso, Pai nosso que estais nos céus, mas que está também no meu coração. Pai nosso, que está na minha vida, que está no meu casamento, que está na minha família, no meu trabalho, Pai, que está sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. Santificado seja o Teu nome, ó Pai, para que eu também seja santificado. Então peça qual área da sua vida o Pai precisa santificar. Venha a nós o Teu reino. Estabeleça, Jesus, o Teu reino na minha vida. Estabeleça, Jesus, o Teu reino diante das minhas fraquezas. Estabeleça, Jesus, o Teu reino diante das minhas buscas, pelas compensações, pelos bens materiais que muitas vezes me escravizam. Dai-nos, ó Pai, o pão de cada dia. O Senhor sabe das minhas necessidades materiais e espirituais. E hoje, Pai, eu quero Te apresentar, para que a Tua vontade prevaleça, para que eu confie mais no Senhor, pedindo para hoje. Porque quantas vezes sou escravo do acúmulo, da posse, dos bens, das minhas seguranças deste mundo, e já não confio mais em Ti, ó Pai. Nos perdoa dos nossos pecados, para que assim saibamos perdoar quem nos ofendeu. E se há muito tempo você não pede perdão a Deus pelos seus pecados, se abra ao poder desta palavra e a graça do amor que Ele quer derramar sobre o seu coração, diante das suas mágoas, dos seus ressentimentos, das suas relações mal resolvidas, onde você não teve a capacidade de pedir perdão e nem de perdoar quem te ofendeu. Perdoa-nos, ó Pai, para que assim saibamos perdoar quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em tentação. E hoje, Pai, nós Te apresentamos pelas mãos do Teu Filho, as nossas tentações, as nossas fraquezas que nos dominam. Dai-nos a graça, Pai, de usar a arma da Tua palavra, para não mais sermos escravos das nossas tentações, porque sabemos que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção, é o Senhor que nos livra de todo o mal. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, para pedir, porque sabemos que o Senhor recebe. É por isso que nós estamos aqui, procurando
porque quantas vezes andamos perdidos, e sabemos que o Senhor quer nos encontrar a cada dia, na nossa oração pessoal. É por isso que nós estamos aqui batendo, insistentemente, porque sabemos que o Senhor nos abrirá uma nova porta, diante do que a Tua Palavra nos ensinou no dia de hoje.